Queridos, vamos relembrar então o que você viu até então na aula número 16. Você viu lá, por exemplo, que o ponto no plano cartesiano ele poderia estar localizado em algum dos quadrantes no espaço. Vamos relembrar comigo aqui, ó. Nós tínhamos lá o primeiro quadrante, lembra disso? O segundo quadrante, tínhamos lá o terceiro quadrante e, por fim, o quarto quadrante. Aí vamos relembrar aqui. Pontos que estão no primeiro quadrante, eles vão ter coordenadas. Vem comigo aqui, ó. Vamos lá. Mais e mais. Segundo quadrante, tu vai ter coordenadas menos e mais. Terceiro quadrante, coordenadas menos e menos. E, por fim, quarto quadrante, coordenadas mais e menos. E aí, lógico, né? A origem do sistema tinha coordenadas 0 e 0. Todo ponto que estava em cima do eixo x tinha coordenadas alguma coisa e 0. Então, aqui tu vai ter pontos de coordenadas 1 e 0, 2 e 0, 3 e 0 e assim por diante. Já em cima do eixo y, tu vai ter coordenadas 0 e alguma coisa. Então, 0 e 1, 0 e 2, 0 e 3 e assim vai. E aí você também viu, na última aula, a característica das bissetrizes dos quadrantes ímpares e dos quadrantes pares. Vamos relembrar comigo aqui, ó. Vamos lá. Nos quadrantes ímpares, né? No caso, nessa linhazinha aqui, nós temos pontos com coordenadas iguais, né? Por exemplo, 1 e 1, aqui 2 e 2. Então, todo ponto que pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares vai ter coordenadas iguais. Em contrapartida, pontos que estavam na bissetriz dos quadrantes pares tinham coordenadas simétricas, né? Por exemplo, esse caso aqui em particular, ó, nós temos o ponto de coordenadas menos 4 e 4. Esse pontinho aqui, ó, coordenadas menos 2 e 2. Então, aqui eu tinha sempre coordenadas simétricas, A e menos A de forma genérica aqui. Vamos botar então aqui, ó, A e menos A. Beleza? Muito bem. E também você fechou a nossa última aula falando sobre a distância entre dois pontos. Nós provamos que, dado um ponto A de coordenadas xa e ya, B, xb e yb, a distância entre A e B, ó, era calculado através de Pitágoras no triângulo aqui em rosa, no triângulo ABC, ó. Repara que, se você observar bem, esse pedacinho que vai daqui até aqui, ó, ele é xb menos xa. E esse pedacinho que vai daqui, ó, até aqui, ó, repara, ó, ele é yb menos ya. Aí, nesse triângulo retângulo, a hipotenusa é a distância. Então, por Pitágoras, você me provou que a distância entre A e B era a raiz quadrada da variação do x ao quadrado mais a variação do y ao quadrado. Essa fórmula, tá? Para quem tiver foco na UFSC, ela vem, tá? Ela vem tanto na UFSC quanto na UDESC, beleza? Então, vamos só relembrar aqui, meus amigos, ó, como que você aplicava isso na prática. Vamos criar aqui uma situação, ó. Nós temos lá um segmento de reta, tá? Vamos botar aqui, ó, segmento de reta. Vamos dizer que esse pontinho aqui, ó, tem coordenadas 2 e 1, tá? E esse pontinho aqui, ó, tem coordenadas, vamos botar aqui, ó, 5 e 5. Vamos lá, então? Então, tu vai me dizer que a distância entre dois pontos A e B, acompanha lá comigo, vai ser a raiz quadrada, isso, maravilha, da variação do x ao quadrado, né, mais a variação do y ao quadrado. Então, repara aqui, ó, tanto faz a ordem, tá? Pode ser xb menos xa ou xa menos xb. Então, você bota aqui, ó, a variação do y, 5 menos 2. Então, aqui você bota, ó, vamos lá, 5 menos 2. Pronto. E aqui em cima você bota a variação do y. No caso aqui, ó, 5 menos 1. Pronto. Então, nesse caso pontual, a distância entre A e B, ó, vai ser igual a raiz quadrada de 5 menos 2 dá 3 ao quadrado 9. 5 menos 1, 4 ao quadrado 16. Isso aqui vai dar raiz de 25, que é 5. Então, o segmento de reta AB vale 5 unidades de comprimento. Ok, meus amigos? Muito bem, a aula de hoje, tá, é para falar contigo sobre 3 tópicos da geometria analítica. Primeiro, o como se faz para calcular ponto médio do segmento. Depois, falar sobre baricentro. E depois, por fim, o como se calcula a área de figuras planas, conhecendo os vértices dessa figura, ok? Então, vamos nessa! Simbora, bora! Vamos só apagar aqui a nossa tela. Isso. Vamos lá, meus queridos. Aqui, ó, nós temos lá um... Vamos lá, aparece aqui. Isso, o ponto A, de coordenadas xa e ya. Repara que o ponto B, ó, de coordenadas xb e yb.
lá em cima, massa, legal. E temos lá o segmento de reta que liga os pontos A e B. Tá aqui, ó, segmento de reta AB. Agora, aqui nesse meio, senhores, eu vou ter um ponto que eu vou chamar de ponto M, tá? Que vai separar esse segmento aqui, ó, em duas partezinhas iguais. E esse ponto é o que eu chamo de ponto médio do segmento. E esse ponto, logicamente, tem coordenadas, né? XM e YM. Bom, é de bom tom que você note que esse pedaço é igual a esse pedaço. Então, você repara que XM menos XA, aqui embaixo, ó, XM menos XA, tem que ser igual a XB menos XM, joia? Se eu jogar o XM para a esquerda, eu vou chegar em 2XM igual a XA mais XB, de onde vai decorrer que XM ó, vai ser XA mais XB sobre 2. Isso você faz de forma análoga para YM. Ó. Repara que, vamos ver aqui, ó, esse pedacinho aqui ó, é igual a esse pedacinho aqui, tá vendo? Ó? Então, YM menos YA é igual a YB menos YM. Nesse joguinho aqui, também se chega em YM igual a YA mais YB sobre 2. Gente, resumindo, achar coordenadas de ponto médio, o que se faz basicamente? Se faz médias aritméticas. Vamos espiar comigo aqui, ó. Ponto A, 1 e 6. Ponto B, 5 e 2. Ponto médio, coordenadas x e y. Vamos lá comigo, ó. Eu vou somar 1 mais 5 e vou dividir por 2. Isso vai dar 3. Em relação a y, eu vou somar 6 mais 2 e também vou dividir por 2. Isso vai dar 4. Prontinho. Né? Então, o ponto médio ó, tem coordenadas 3 e 4. O que eu quero que você agora note comigo tá, é o seguinte. Note que 1, 3 e 5 possuem o quê? Uma variação linear. Essa variação eu vou chamar de PA. Repara que 1, 3 e 5 ó, forma uma PA de razão 2. Repara que em Y ó, também tem a variação linear, ó, tá vendo? Ó, 6, 4 e 2. Se você observar 6, 4 e 2, é uma outra PA. Gente, isso sempre acontece com as coordenadas de A e MB. A variação sempre será linear, ok? Agora a questão de nomenclatura, tá? Vamos lá. Tu sabes que o ponto M, tá? É o ponto médio, vamos botar aqui, ó. É o ponto médio. Opa, cadê? É o ponto médio do segmento AB. Legal. Agora, o que o ponto B é em relação ao ponto A? Também há um nome para isso. A gente fala que o ponto B, meus amigos, ele é o ponto simétrico do ponto A em relação ao ponto médio. Como é que é? É o ponto B é o ponto simétrico do ponto A em relação ao ponto médio. Então, o B é o rebatimento do ponto A, usando esse M aqui ó, como, digamos, o espelho, vamos dizer assim. Tá? Bom, por que eu falo isso? Vamos dar uma espiadinha aqui ó, na nossa próxima questão. Vamos lá comigo? Ó. Vamos aqui apagar nosso rabisco. Vamos lá. Eu quero encontrar o ponto simétrico do ponto P em relação ao ponto Q. Opa, aqui eu acho que teve um pequeno bug aqui, ó. Aqui tem uns passos gigantes, né? Vamos lá. Eu quero que você, então, me encontre o ponto simétrico, que eu vou chamar de ponto R, simétrico do ponto P em relação ao ponto Q. Então, meus amigos, o esquema é o seguinte, ó. Primeiro modo de ver isso, tá? Pelo bom senso. Você repara que, para esse contexto aqui, ó, o ponto Q, ele faz papel do ponto médio. Então, se você observar bem aqui, ó, repara comigo, que de 1 para 2, aumentou 1. Então, de 2 para cá, também vai crescer 1. Aqui, ó, pode confiar, aqui vai dar 3. Repare que de 2 para 5, aumentou 3. Então, de 5 para cá, também vai crescer 3. Aqui, ó, pode confiar, aqui ó, vai dar 8. Professor, não consegui ver isso de cabeça. Se não conseguir ver de cabeça, meus amigos, esquece o que eu falei. Esquece e pensa comigo assim, ó. O 2 faz papel do XM. Então, o 2 ó, é o resultado de quem? Da soma de 1 mais A dividido por 2. E o 5 ó, é o resultado de quem? De 2 mais B dividido por 2. Ao efetuar os cálculos aqui, ó, você vai chegar, por exemplo, em 4 igual a 1 mais A, que vai dar A igual a 3, o que já era previsível, né? E aqui, ó, 2 mais B igual a 10, B mais 2 vai ser igual a 8, então o ponto R, de fato, ó, tem coordenadas 3 e 8. Tá? Então, isso
é o conceito de ponto simétrico, tá? Então, aqui, ó, no caso, o R é o ponto simétrico do ponto P em relação ao ponto Q. Legal? Na tua apostila vão ter aí várias questões associadas a esse conceito. Legal? Muito bem. Visto isso aqui, ó, eu quero agora fazer contigo um pequeno blá, blá, blá. Vamos só voltar aqui um pouquinho. Opa, cadê aqui o nosso cursor? Vamos aqui apagar nosso rabisco. Opa, no lugar errado aqui. Isso. Eu quero agora fazer contigo a questãozinha que vem aqui na frente, que une duas partes do conteúdo que você viu. Primeiro, distância de 2 pontos, você acabou de relembrar agora comigo aqui, ó. E também o que você acabou de ver relacionado ao ponto médio de um segmento. Dá uma espiadinha comigo nessa questão aqui, ó. Vamos lá. Essa questão aqui, por sinal, ela tem uma bem parecida na tua apostila, na questão número 1 de sala. E daqui a pouquinho eu volto para fazer contigo a da apostila, tá? Por enquanto, essa aqui do quadro. Veja lá comigo. Considere um triângulo de vértices 5 e 8, 1 e 2 e 7 e 4. Eu peço para calcular o valor da medida da mediana AM do triângulo ABC. Gente, primeira coisa, tá? Não vamos confundir os elementos de um triângulo, né? Você viu lá com Orestes elementos como mediana, bissetriz, altura, mediatriz e blá, 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 blá. A mediana em si, ela tem que característica? Bom, primeiro, ela parte de um vértice, tá? Então por isso que é uma seviana que se fala, tá? Ela parte de um vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Agora, logicamente, né? Eu tenho a mediana que parte do A, outra do B, outra do C. Como aqui na questão, ó, ele me pede a mediana AM, então ela parte, ó, do vértice A. Legal? Muito bem. Agora a questão é, esse pontinho que eu estou marcando aqui, meus amigos, ó, ele tem coordenadas. Quais? Quem é esse ponto M aqui, ó? Bom, esse ponto M, ele é o ponto médio do segmento BC. Então você repara, ó, que esse ponto M, ele separa BC em duas partes iguais. Bom, então calcular esse ponto aqui tá fácil, né? Basta eu somar, ó, e dividir por 2. Então vamos lá comigo, ó. 1 mais 7 dá 8. Dividido por 2 dá 4. Ó, 2 mais 4 dá 6. Por 2 dá 3. Então aquele ponto médio vai ter coordenadas, ó, 4 e 3. Tá aqui, ó. Então vai aparecer lá. Vamos lá? Aqui, ó, 4 e 3. Prontinho. Tá? Agora eu quero calcular a distância entre o ponto A e o ponto M, já que eu quero saber o quanto vale a medida desse segmento. Então vamos lá, ó. Distância entre A e M. Vamos lá comigo? Raiz quadrada. Aqui não importa a ordem, tá? Variação do x ao quadrado, ó, mais variação do y ao quadrado. Então vai ficar, ó, 4 menos 5, tá vendo aqui, ó? E 3 menos 8. Fechou aqui, ó. Legal? Ao efetuar os cálculos, aqui vai dar menos 1 ao quadrado, vai dar 1, né? E aqui vai ficar menos 5 ao quadrado, 25. Então, isso vai dar o quê? Vai dar raiz de 26. Então, isso é o quanto é a medida da mediana do triângulo relativa ao vértice A. Logicamente, né? Que essa medida é um valor que provavelmente não vai ser igual a uma outra medida, digamos ali, BM, por exemplo, ou CM, quem sabe? Legal? Bom, agora, eu quero te fazer uma pergunta. Todo triângulo tem sempre 3 medianas, certo? Essas medianas se tocam num ponto. Esse ponto tinha um nome. Você lembra ou não? Isso você viu lá com Orestes, na matemática D. Esse ponto, meus amigos, ó, ele é chamado de baricentro. Centro de massa, centro de gravidade. Esse ponto, meus amigos, tá? Ele separa as medianas em duas partes. E em duas partes iguais? Não. Em duas partes proporcionais, que estão na razão de 1 para 2. Que estão na razão de 1 para 2. 1 para 2. Demonstra-se que a parte que tem extremidade no vértice é o dobro da que tem por extremidade o ponto médio. Então, por exemplo, assim, ó, se esse pedacinho aqui vale 2, por exemplo, aqui é 4. Se aqui, digamos, é 5, aqui é 10, e assim por diante. Então, ao encontro das medianas, se dá o ponto chamado baricentro, tá? Gente, no teu material didático, na tua apostila, tá? Eu deduzi para ti, passo a passo,
como se faz para calcular as coordenadas desse baricentro. É muito simples. Acompanha lá comigo, ó. Vamos lá, bora lá. Então aqui está a mediana AM1, a mediana CM2, a mediana BM3. Então, se tocar aqui no baricentro, você acabou de ver, ó, a razão de 1 para 2, tá aqui, ó, 1 para 2, então aqui é A, aqui é 2A. E aí, com base nessa razão de proporção, se prova que o baricentro tem coordenadas XA mais XB mais XC sobre 3 e YA mais YB mais YC também sobre 3. Então, é assim que a partir de agora, tu vai calcular para mim as coordenadas do baricentro de um triângulo. Eu quero fazer contigo aqui no quadro uma questãozinha, tá? Primeiro, usando essa fórmula e segundo, sem ela. Então, vamos lá, acompanha comigo, vamos lá, aqui em cima. Ó, considere um triângulo de vértices A, 4 e 10, B, 1 e 2 e C, 3 e 6. Então, vou botar aqui, ó, ponto A, 4 e 10, acompanha lá comigo, B, 1 e 2 e C, 13 e 6. Muito bem. Eu quero agora encontrar as coordenadas do baricentro desse triângulo aqui, ó, esse pontinho aqui. Primeiro modo de ver isso, aplicar o formulário e ponto final. Você vai dizer que o x do G, por exemplo, ó, vai ser o x do A, que é 4, mais x do B, que é 1, mais x do C, que é 13. Tudo isso sobre 3. YG, idem, ó, 10, mais 2, mais 6. Tudo sobre 3. E esses cálculos aqui, ó, vão me levar a 18 por 3, que vai dar 6. E aqui também vai ficar, ó, 18 por 3, né? Por coincidência, também deu igual. Então, nesse caso, as coordenadas do baricentro são 6 e 6. Bom, esse é o método, tá, que eu acho mais prático de você fazer a questão. Agora, um outro modo, que no fundo converge para esse modo aqui, até por isso que a fórmula é assim, vem através do que você acabou de ver aqui, meus amigos, ó, na razão aqui, ó, de 1 para 2. Onde que eu vou chegar com isso? Dá uma acompanhada comigo aqui, ó, que eu quero que você entenda agora uma coisa. Esse pontinho aqui, M, ó, esse ponto M, né, ele é o ponto médio do segmento BC, ok? Então, ao somar, ó, 1 mais 13 dividir por 2, eu vou chegar em 7. Ao somar 2 mais 6 dividir por 2, aqui vai dar 4. Agora eu vou criar contigo aqui, ó, um ponto que eu vou chamar de ponto Q. Para que eu criei esse ponto Q? Só para escancarar a razão, ó, 1 para 2. Então aqui eu tenho, ó, MG é um pedaço, que é igual a GQ, que é outro pedaço, que é igual a QA, que é outro pedaço. São 3 pedacinhos iguais. Então agora eu quero que você perceba comigo uma coisa, ó. Vamos lá. Faz comigo assim, ó. De 4 até 7, variou quanto? Variou 3. Foi ou não foi? Foi, né? Como aqui são 3 partes iguais, então eu vou dividir esses 3 por 3, que vai dar 1. Ou seja, o meu x ele vai variar de 1 em 1. Então aqui é 4, aqui será 5 e aqui será 6. E logo aqui embaixo é 7. Agora, repara comigo uma coisa, ó. Repara que do 4 aqui de baixo, ó, até o 10 aqui de cima, repara que variou o que? Variou 6. Como eu tenho 3 partes iguais, eu vou dividir isso em 3 partes iguais, isso vai dar 2. Ou seja, o meu y ele vai variar de 2 em 2. Então aqui é 4? Sim. Aqui será 6, ó. E aqui será 8. E aqui será 10. Logo, o baricentro, ó, tem coordenadas, de fato, 6 e 6. Então, é daqui que se deduz, meus amigos, essa fórmula genérica do baricentro. Tá? Então, vamos lá. A saber, baricentro é ponto de encontro das medianas. É o centro de gravidade do triângulo, tá? Gente, na geometria analítica, e aí vai ser comigo na matemática C, lógico, esse conteúdo que você está vendo aqui, tá? Esse baricentro, tá? Ele não é equidistante dos vértices, tá? Equidistante dos vértices não é o baricentro, e sim o circuncentro. Não é o caso agora de ver essa parte do conteúdo, tá? Mas entenda que o baricentro, ele não é equidistante nem dos vértices, nem dos lados. Ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos agora te lançar um desafio. Não é um desafio, mas é algo para você pensar agora um pouco mais. Então acompanha agora comigo aqui, ó. Vamos lá, próxima telinha. Aqui, ó. Vamos dar uma espiada, meus amigos, nesse triângulo aqui, ó, ABC. Espiou? Espiou, né?
esse triângulo ABC, logicamente, ele possui uma área que você pode calcular pela fórmula padrão conhecida, base vezes a altura sobre 2. Meus queridos, dá para você me dizer o quanto que é essa base aqui, ó, que eu estou sublinhando agora, essa base AB? O que você acha? Dá para saber? Dá, né? Essa base AB, por sinal, ó, ela seria a distância, né? De A até B, ó, que você podia calcular lá pela raiz quadrada, lembra? Ó, da variação do x ao quadrado, mais variação do y ao quadrado, e etc, etc. Beleza. Agora, essa altura aqui, meus amigos, ó, essa altura aqui, ó. E aí não confunda, tá? Altura com mediana, tá? Bom se fosse, mas não é. A altura é um segmento que é perpendicular à base. E aí, como calcular, senhores, essa altura? Então, eu te confesso, tá? Que eu não sei quem é esse ponto aqui, ó, não sei, tá? Teria que talvez tentar achar aqui por encontro de duas retas, enfim, mas não é o caso agora. Então, calcular essa altura analiticamente por hora, é trabalhoso, leva tempo. Eu teria que te explicar, talvez, distância de ponto a reta, quem sabe? Que vem lá na apostila número 7, número 8, tá? Então, eu vou tentar sair sem usar isso aí, sem usar o BH sobre 2. Eu vou tentar chegar aqui, ó, e me virar sem isso. Como? Olha o que eu pensei aqui, ó. Eu vou chegar, vou fechar aqui um retângulo, tá vendo aqui, ó? Vou calcular a sua área e vou descontar a área dos 3 triângulos em amarelo. E como são triângulos retângulos, fica fácil definir a base e a altura, né? Ó, repara comigo que no triângulo 1, por exemplo, ó, a base dele é 2, né? Ó, repara que de 2 para 4, caminhou 2. E a altura aqui, PA, ó, que vai de 1 até 5, é 4. Repara aqui, no triângulo 2, a base é 2, ó, e a altura, 5 para 3, aqui, ó, também caminhou 2. E no triângulo 3, a base aqui, ó, é 4, né? 6 para 2 caminhou 4, e a altura 1 para 3 caminhou 2. Então, eu poderia fazer a área do retângulo grande, ó, a área do retângulo grande, que nesse caso aqui seria, ó, 4 vezes 4, 16, menos a área dos triângulos, ó. 2 vezes 4 sobre 2, base e altura sobre 2. Do triângulo 2, 2 vezes 2 sobre 2. E também do triângulo 3 aqui, ó, 4 vezes 2 sobre 2. Ao fazer esse cálculo, eu vou chegar em 16 menos 10. E isso vai dar 6. Vai dar 6 unidades de área. Então, essa, meus amigos, seria a área desse triangulinho aqui em cinza. Legal? É trabalhoso fazer isso? Não sei. Mas um dia alguém fez isso, de forma genérica e literal. Na tua apostila tá esse feito passo a passo, para provar para ti que essa área aqui em cinza também poderia ser calculada aplicando essa relação aqui, ó. Metade do módulo, o vermelho é módulo, para evitar uma área negativa, do determinante da matriz XA, XB, YB, XC, YC, 1, 1 e 1. Essa fórmula aqui está deduzida na tua apostila, embora a prova da UFSC te traga, tá? Isso aqui, ó, vem na UFSC e também vem na UDESC. Não vem na CAF, tá? Isso não vem nem no Enem, tá? Agora, eu quero, por hora, aplicar essa fórmula e depois te explicar um macete para calcular a área de qualquer figura plana, não só de triângulo. Então, o que eu fiz aqui, meus amigos, ó, eu também vou fazer agora para esse caso aqui à direita, ó. Tá? Só que agora usando o determinante. Vamos lá comigo, ó. Então, a área vai ser metade. Ó, aqui eu não botei o módulo, mas aqui é para ter um módulo, ó. Vou botar aqui, ó, o módulo. Aqui é para ter módulo. Opa, agora sim, ó, muito bem. Do determinante da matriz, vem comigo aqui, ó, 2 e 1, XA, YA. Ó, B, 6 e 3. C, 4 e 5 e repete aqui, ó, 1, 1 e 1, legal? Agora, pela regra de Sarros, ou como você achar melhor, repete 2 filas ao lado e taca a ficha, lembra? Ó? Multiplicou, multiplicou, multiplicou. Quando voltou, trocou sinal. Lembra disso? Ó? Ao efetuar essa continha aqui, eu vou chegar em meio, aqui vai dar menos 28 e aqui vai dar mais 40. Isso vai dar 12 vezes meio, isso vai dar 6. Então, vai dar 6 unidades de área. Legal, meus queridos? Logicamente, né, a resposta vai dar a mesma, só mudou o método de você fazer. Você lembra que no começo da questão, eu lhe pedi para que você me respondesse aqui, ó, o quanto que era essa alturinha aqui, ó? Lembra?
E eu te falei, né, que estava bem complicado essa altura, porque eu não sei quem é esse ponto aqui, né? De fato, não sei. Mas agora, gente, até ficaria menos pior de calcular a altura, sabe por quê? Porque você me disse no começo da questão que seria fácil eu calcular a base. Lembra a base AB? Lembra disso? Bom, a base AB, ó, é a distância entre A e B. Então você aplica aqui a fórmula e acha, né? Aqui vai ficar 6 menos 2 ao quadrado, vai ficar 3 menos 1 ao quadrado. Enfim, você fez aqui o AB e chegou aqui numa resposta, sei lá, você chegou aqui a 1000, por exemplo. Chamei de A. Né? Agora, uma vez que eu conheço a área desse triângulo, ó, eu posso falar que a área também é base vezes a altura sobre 2. Tendo a área, meus amigos, e tendo aquela base que eu cheguei aqui, cheguei numa base igual a 10, por exemplo, a altura, ó, se entregaria por si só. Bastaria pegar 2 vezes 6, ó, e dividir pela base. Aqui eu botei 10, mas vai dar alguma raiz não exata, ok? Massa, então, esse é um caminho de calcular a altura de um triângulo conhecendo os seus vértices. Lógico, eu vou te explicar um outro caminho daqui a algumas semanas. Joia, meus queridos? Muito bem, muito bem, muito bem. E agora eu quero te explicar um macete. Vamos lá? Opa! Vamos. Colocar para o ladinho aqui. Eu quero que você agora dê uma espiada comigo, meus amigos, nesse pentágono aqui, ó. Repara que é um pentágono onde eu conheço os 5 vértices, ó. Repara que o vértice A é 4 e 1. Repara que o vértice B, ó, é 7 e 3. Repara que o vértice C é 6 e 6 e que o vértice D é 2 e 7. E falta também aqui o vértice E, que eu já botei agora, 1 e 4. Legal? Muito bem. Quero calcular a área desse pentágono. Bom, o que a UFSC me traz no formulário oficialmente, tá? É essa fórmula aqui, ó. O que ela traz é isso aqui, tá? Dá para aplicar isso aqui, gente? Talvez não de forma direta, mas sim indireta. Por exemplo, ó, eu poderia chegar aqui e fatiar esse pentágono aqui, ó, em 3 triangulinhos, ó. Chamar de triângulo 1, de triângulo 2 e de triângulo 3. E aplicar essa fórmula aqui 3 vezes. Dá trabalho? Acho que demais. Então, para evitar toda essa conta estapafúrdia, o que eu pensei? Vamos lá, quer dizer, alguém um dia pensou, né? Alguém um dia deduziu, tá, que a área de qualquer figura plana, pode ser triângulo, pentágono, pode ser o que for, pode ser calculada por um algoritmo que se assemelha muito a um determinante. É assim, ó, a área de qualquer figura, meus amigos, pode ser calculada pela expressão meio, sempre meio na frente, tá? Pode ser triângulo ou não, então sempre meio na frente. Do módulo do chamado falso determinante. Aí você agora coloca para mim aqui os pontos, as suas coordenadas, sempre na vertical, obedecendo um sentido. Então é assim, ó. Se você começou em A, então vai ficar assim, ó. A, B, C, D, E, blá, 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 e vai terminar como começou. Então assim, ó. XA, YA, XB, YB, XC, YC, blá, 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 XA, YA. Se começou em B, aí fica XB, XC, blá, 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 e vai terminar em B, ok? Nesse caso aqui, pontual pelo menos, ó, nós teremos, então, metade do módulo do falso det. Bota lá então comigo, ó, 4 e 1, B, 7 e 3, C, 6 e 6, D, 2 e 7, E, 1 e 4, e termina como começa. E agora aqui o cálculo, ó, é muito simples. O que se faz agora? Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, multiplica. Ó, 12, 42, 8 e 1. Pronto. E agora volta. E quando volta, vai trocar o sinal, ó. Pronto. 7 voltou menos 7. 18 menos 18. 12 menos 12. 7 menos 7, 16 menos 16. Então, esse aqui é um algoritmo, tá? Para você calcular a área de qualquer figura plana, desde que você conheça os vértices. Importante, meus amigos, os pontos têm que estar sempre consecutivos, tá? Aqui a figura veio, tá? Agora ele podia não te dar a figura e me dar pontos aleatórios. Então, primeiro passo, coloca os pontos no plano e vê quem vem depois de quem. Legal? Bom, ao efetuar essa continha aqui, tá? Você pode confiar em mim, isso aqui eu somei e já subtraí, ó. Deu 45. E 45 em módulo é o próprio, que vezes meio, vai dar 22,5 unidades de área, tá? Gente, esse algoritmo aqui, ó, vale para você utilizar não só para polígono,
que não é triângulo, mas também para o triângulo, se for o caso. Por exemplo, assim, ó, na questão anterior que você viu comigo agora há pouco, eu calculei a área desse triângulo aqui, ó. Vamos lá. Opa, usando o determinante integralzinho, né? Agora eu vou usar o falso determinante, tá? Vamos lá comigo então, ó. Bora lá. Bora, 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 bora. Aqui, ó. Então vai ficar meio de 2 e 1, 6 e 3, 4 e 5. E termina como começa. Multiplicou, multiplicou, multiplicou. Volta e muda o sinal. Vamos lá, ó. 6, 34. Voltou. Menos 6, menos 12, menos 10. Opa, deixa eu só botar isso aqui para baixo que atrapalhou aqui um pouquinho, ó. Pronto. E aí a continha vai ficar logicamente, ó, igual ao que você fez agora há pouco, tá? Importante, meus amigos, ó, mais que importante. Se usar o falso det, ponha os pontos na vertical e é para começar e terminar com o mesmo ponto, tá? Agora, se for fazer, ó, pelo determinante integralzinho, aqui ficou apagadinho, ó. Mas aqui, opa, vou botar aqui em preto porque confundiu ali com a cor da logo, tá? Então deixa eu só mudar a minha cor aqui, peraí. Ó, aqui, ó, repara que é XC, YC, beleza? Então, se for usar determinante, aí as coordenadas vêm na horizontal e aí fecha com 1, 1 e 1. Legal, meus queridos? Massa? Então tá bom. Vamos agora a uma situação peculiar aqui, ó. Vamos lá. Inclusive, eu queria que você desse uma pausa no vídeo e calculasse para mim a área desse triângulo aqui, ó, usando o que você quiser, ou determinante ou falso determinante. Calcula e veja a surpresa que você vai ter. Vamos lá, 5 segundos para você pausar o vídeo e fazer para mim essa questãozinha aí. Já pausou? Já voltou? Massa? Então tá bom? Ó, para quem calculou essa área, teve uma grande surpresa. Olha aqui comigo, ó. Ó, se for pelo falso det, meio do módulo de 2 e 1, 4 e 5, 6 e 9, terminou como começou? Ó, ao fazer a conta, aqui eu vou ficar com 10, ó, 10, 36, mais 6, voltou, menos 4, menos 30 e menos 18. Legal? Ao fazer essa conta aqui, meus amigos, ó, pode confiar em mim, isso vai zerar. Se zera 0 vezes meio, dá 0, meus amigos. Então eu sou um monstro, eu criei um triângulo de área zero. Gente, criar triângulo de área zero, né, não é criar triângulo. Se você notar bem, gente, se você pegar, tá, esses pontos aqui, ó, e colocar num plano cartesiano, aqui no plano x e y, tá, você vai perceber comigo aqui uma coisa, ó. Você vai perceber que opa, aqui eu botei errado, tá, mas tudo bem. Vamos lá, aqui tá o ponto A, aqui tá o ponto B, aqui tá o ponto C, ó. Aqui estão eles, ó. O A tá aqui, tá um pouco mais para a direita, mas tudo bem. Vamos lá, o B tá aqui, ó, e o C tá aqui, ó. Se você colocar esses pontos no plano cartesiano, vai perceber que esses pontinhos, ó, estão alinhados. E, logicamente, né, 3 pontos alinhados não formam um triângulo. Entenda que isso é o que eu chamo a partir de agora, meus amigos, de condição de alinhamento. Então, 3 pontos A, B e C estão alinhados ou são colineares se o determinante formado por suas coordenadas for igual a 0. E aí, lógico, né? Se você usar o falso det, aí fica XA, YA, XB, YB, XC, YC e termina como começa. Se for pelo det integral, aí é na horizontal e fecha com 1 aqui à direita. Legal? Aí você me pergunta, professor, mas e esse meio aqui, ó? Esse meio sumiu? Gente, não é que sumiu, né? É que ele vai sumir. Se você botar esse meio aqui na frente, ó, repara que 0 dividido por meio vai dar 0. Então vai sobrar de fato o que estava ali, ó, certo? Então, meus amigos, isso é a chamada condição de alinhamento. E isso você usa para matar que tipo de questão? Na tua apostila, tem a questão número 3 de sala, tá? Que é uma questão quase igual a essa questãozinha aqui, ó. Que eu vou fazer contigo agora. Vamos lá, acompanha comigo, vamos lá, bora aqui, ó. Opa! Vamos lá. Os pontos 1 e 3, 2 e 7 e 4 e K estão alinhados. Se e só se o K for igual a quanto? Então eu tenho que fazer o quê? Vamos lá. Os 3 pontos, ó, estão alinhadinhos. Então quer dizer que eles não formam um triângulo, né? Se não formam um triângulo, eu devo impor para mim aqui, ó, a condição de alinhamento. Ou o det ou o falso det. Se for pelo falso, ó, vem comigo aqui, ó. XA, YA, 1 e 3, XB, YB, 2 e 7, XC, YC, 4 e K e terminou como começou, 1 e 3. Vamos agora multiplicar aqui, ó, 1 vezes 7, 7, 2 vezes K, 2K,
4 vezes 3, 12, certo? Voltou 6, voltou menos 6. 28 menos 28. K voltou menos K. Pronto, ó, isso vai ser 0. E aí aqui você vai ter 2K menos K vai dar K. 19 menos 6 menos 28 fica menos 15. O K vai dar 15. Então, essa é a condição para que os pontos estejam alinhados. Tá? A teoria da aula de hoje, meus amigos, é isso aí. Aí na tua apostila, se você observar, eu coloquei como questões de sala essas aqui, ó. Bom, isso aqui é uma síntese do que você viu, tá? Nas duas primeiras aulas do nosso conteúdo, tá? Até se você quiser tirar uma fotinho aí do quadro, como mapa mental, você fica à vontade. Tira uma fotinho aí. E agora, com base nisso aqui, eu quero agora, sim, ir a esse quadrinho aqui, ó. Muito bem. Na primeira questão da tua apostila, vamos resolvê-la aqui no cantinho, ó. Eu te dou um triângulo, ó. Um triângulo, opa, de vértices A, B e C, ó. Vamos lá botar aqui, ó. Opa, vou botar aqui o A, ó. A, 1 e 1. Ó, o ponto B aqui à direita, vamos botar aqui, ó. B, 9 e 3, certo? E aqui em cima, vamos apagar isso aqui um pouquinho, ó. Aqui em cima, ó, nós temos o ponto C, 2 e 8, certo? Aí ele pede, como primeiro item da questão, o comprimento da mediana AB. Opa, perdão, desculpa, eu li errado. Eu quero o comprimento da mediana relativa ao lado AB, né? Então, eu quero a mediana que parte do C, ó. Então, ela vai partir aqui do vértice C, ó, opa, e vai até o ponto médio do lado oposto. Por sinal, meus queridos, esse ponto médio aqui, ó, ele tem quais coordenadas? Vamos calcular comigo aqui, ó. Ó, média aritmética. 1 mais 9, 10. Por 2 dá 5. 1 mais 3 dá 4. Por 2 dá 2. Legal? E agora, com isso, ó, eu vou dizer para ti que a mediana CM, que é o que ele quer na questão, vai ser a distância dos pontos C e M. Vamos lá, ó. Raiz quadrada da variação do x ao quadrado, ó. 5 menos 2, 3. 3 ao quadrado, ok? Variação do y, ó. 2 menos 8 dá menos 6. Menos 6 ao quadrado. Pronto. E agora é só efetuar a continha aqui e ver o que vai dar. Legal? No item B, eu peço para que você calcule para mim aqui as coordenadas desse baricentro, do ponto G. E aí você pode fazer isso por vários caminhos, tá? Se quiser aplicar a fórmula, vamos lá, ó. O x do baricentro é somar o x do A, ó, mais x do B, mais x do C e dividir por 3. Pronto. YG, mesma coisa, ó. Somar y do A, mais y do B, mais y do C, também dividir por 3. Faz a continha aqui, ó, e vê o que tu achas. Legal? Bom, e a área converge para o que você viu agora há pouco, ó. Você bota lá metade, aí você escolhe. Se quiser ir pelo falso det, é só colocar aqui, ó. Opa! Coordenadas de A, 1 e 1. Coordenadas de B, 9 e 3. De C, ó, 2 e 8. E aí termina como começou, ó. Pronto. E agora, aquele esquema, né? Multiplicou, multiplicou, multiplicou. Quando volta, troca o sinal. Lembra disso? Efetua essa continha aqui e vê onde é que você vai chegar, tá? Então, a síntese da coisa, tá? É isso aqui. Lógico, você pode errar aqui no meio um sinal, tal, mas a síntese da coisa você pegou a manha, tá? Bom, no próximo exercício também que vem na tua apostila, como questão número 2, vamos observar aqui, ó, comigo, ó. Vamos apagar isso aqui um instante. Ó, eu peço para calcular o quanto que vai ser a área de um quadrilátero de vértices A, B, C e D. Gente, como ele já falou quadriláteros de vértices A, B, C e D, quando ele dá nome aos bois, quando ele fala das letras, já subentende-se que o B vem depois do A, que o C vem depois do B e que o D vem depois do C. Se não viessem aqui os nomes A, B, C, D, eu teria que colocar os pontos, primeiramente, no plano e ver quem vem depois de quem, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a ideia é fazer metade, ó, do módulo, ó, do falso det. Então, vamos botar aqui, ó. Opa! Aí você bota as coordenadas aqui, ó, 0 e 0, B, 3 e 1, C, 5 e 3, D, 0 e 3, ó, e termina como começa, 0 e 0. Aí é só multiplicar, 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 e quando volta vai trocar o sinal. Legal? Muito bem. Na terceira, os 3 pontos A, B e C estão alinhados. Então, essa continha que eu fiz na anterior aqui, ó, vai ter que zerar. Então, ao fazer aqui, ó, vamos botar aqui, ó, vamos lá. Ó, A, 3 e 5, B, 1 e 0, C, 2 e K,
e termina como começa, essa continha aqui vai ter que dar zero. Ó. Aí você vai multiplicar zero, aqui vai dar K, por exemplo, ó, aqui vai ficar 10, voltou, mudou o sinal, vai ficar 5 menos 5, 0, aqui ficou menos 3K, né? E isso tem que ser zero. Aí tu vai chegar em 5 igual a 2K, o K vai dar 2,5, por exemplo. Beleza, meus amigos? E com isso daqui, tá? A gente encerra aí os nossos conceitos básicos, tá? Da geometria analítica, tá? Eu falo básico por quê? Porque agora a parte que me interessa da semana que vem para as próximas é a parte de reta, onde veremos aí basicamente, tá, umas 6 aulas sobre reta, para depois ir para a circunferência e depois ir para as cônicas. Se você tentar pegar provas de vestibular para fazer agora, tá? Você vai ter que saber um pouco de tudo. Geralmente na UFSC, por exemplo, um somatório que cai desse conteúdo cai um item de ponto, um item de circunferência, um item de elipse. Então, o bacana, tá, é você ver o todo antes, para depois se deparar com esse tipo de questão. Legal, meus amigos? Então é isso. Tá? Na próxima semana, começamos com a parte de reta. A todos aí, uma boa semana, felicidades e até a próxima. Valeu? Opa, nossa vinhetinha aqui falhou, gente. Que isso? Vamos lá então aqui, ó. Volta um pouquinho, ó.